Fala pessoal, mais uma semana difícil para o produtor, né? Preços bastante frouxos, escalas em média no Brasil alongadas e o mercado futuro que resolveu derreter, né? Então, se a gente pegar o contrato de outubro, por exemplo, chegou a bater 228, né? Um preço que a gente não via já há bastante tempo e que era um preço de realidade de começo de 2020. Então, veja, voltamos em termos nominais praticamente a estaca zero quando a gente fala de mercado futuro, tá certo? Então, o que está causando isso, né? Em primeiro lugar, a boa oferta de animais, a gente vem ressaltando aqui já há bastante tempo, a questão do ciclo pecuário, né? Entre 2020 e 2021, houve uma grande retenção de fêmeas no rebanho brasileiro, que agora resulta, né, em maior oferta de animais terminados. Nós visualizamos, é muito fácil a gente visualizar esse processo, quando se olha aí o pico nominal de preços do bezerro em comparação com o pico nominal de preços do boi gordo e da vaca gorda. Então o bezerro, ele alcançou o seu pico mais ou menos ali em junho, né? Mais ou menos ali em junho de 2021. Enquanto o boi gordo, um ano depois, pouquinho menos de um ano, né? Em seguida, alcançou o seu pico ali em abril, março, mais ou menos, de 2022, se não me falha a memória, desculpe se eu errei aqui o mês exato, mas foi mais ou menos por aí, um pouquinho menos de um ano de diferença, né? A gente viu os picos, primeiro do bezerro, depois do boi gordo. Claro, se tem sobra de bezerro para o produtor que recria, né? Se tem sobra de bezerro no mercado, a consequência vai ser uma sobra de animais terminados, né, para a indústria frigorífica abater. Então, esse é o processo, né? Quem dá a primeira dica de que o ciclo virou, de que já tem mais oferta e que não está fácil escoar essa oferta é o bezerro, obviamente. Lígia, mas a gente não devia sentir falta das fêmeas, né, das vacas? Então, o que acontece é que a vaca, normalmente, ela serve ali para reprodução, a gente sente uma correlação muito forte dela com o boi gordo, né? Então, a gente pega os preços ali e não sente muito sobre a vaca, a gente vai sentir mesmo sobre o produto da vaca esse efeito. Esse produto, obviamente, é o bezerro. Então, eu costumo dizer, em ano de fase de baixa não tem muita notícia boa, não tem muito alívio, né? Então, o que a gente observa agora é uma dificuldade, de fato, de observar a virada da safra para entre safra, né? Que ainda é esperado, a gente ainda espera que a sazonalidade mostre o seu poder, até porque hoje a gente tem uma taxa de ocupação dos confinamentos mais baixa do que no mesmo período do ano passado. De fato, agora começam a entrar bois confinados, né? Muita gente teme que isso aumente sobremaneira a oferta de gado, mas o fato é que já também não tem mais boi de pasto, né? Então agora a gente fica dependente de bois de confinamento para que a oferta continue a fluir, tá bom? E a gente tem uma taxa de ocupação menor do que a do mesmo período do ano passado. O que tem de contrapartida, infelizmente, é uma demanda, principalmente demanda interna, mais fraca. A demanda externa não, ela deve decolar agora no segundo semestre, né? Se tudo correr bem, se nós não tivermos imprevistos aí, principalmente sanitários, mas a concentração de compras da China, principalmente, vem no segundo semestre com picos que costumam acontecer entre outubro e novembro. Então as exportações, elas devem continuar fluindo historicamente bem. O que a gente observa aqui é uma grande dificuldade no mercado doméstico, tá certo? Apesar da gente estar retomando o nível de emprego, né, e da inflação estar controlada, o que nós observamos é que na média dos últimos 12 meses, o IPCA, né, a inflação está batendo no teto da meta. Então isso mostra aí que a gente ainda sofre consequências desse corte de poder de compra que foi ocasionado pela inflação sistêmica que se viveu depois da crise sanitária mundial, depois da pandemia, né? E isso cobra o seu preço agora, por quê? Porque a gente tem recorde, por exemplo, de pessoas endividadas no Brasil, tá certo? Com boa parte da sua renda comprometida para pagar essas dívidas. Então nós temos uma situação aqui difícil para o poder de compra do consumidor. E quando a gente olha a população que tem aquele consumo mais elástico de carne, ou seja, a população que depende do salário mínimo, né, a média, classe média baixa, classe baixa, né, essa população ela tem um consumo mais elástico. Por quê? Porque ela tem uma renda menor, então se sobra um pouquinho mais de dinheiro, ela vai sim consumir mais carne bovina. As populações de classe mais alta já consomem ali, em média, toda a carne bovina que deseja, que cabe ali no seu cardápio, e qualquer excesso, excedente de renda acaba direcionando para bens de consumo. Então, o consumo de carne bovina ele é mais elástico nas populações de renda mais baixa, né?
E essas populações que dependem de salário mínimo, elas estão com um poder de compra em relação à cesta básica mais baixo, 22% mais baixo, por exemplo, do que se tinha em 2017, para você ter uma ideia. Então, aquela relação de quantas cestas básicas se compra com o salário mínimo, ela deteriorou nos últimos tempos em decorrência dessa inflação que acometeu, né, o mundo todo, e o Brasil até um pouco menos, de maneira comparativa, ao longo da pandemia, tá bom? Então, a gente tem essas dificuldades com o aumento no mercado doméstico que acaba atrapalhando um pouco, mas o ponto é, temos mais oferta, então o mercado vai continuar complicado, mas ainda assim devemos ver movimentos de entre-safra. Vamos ver quando isso começa, né? Se isso se confirma, mas a entre-safra, ela sempre deve ser respeitada como premissa, porque de fato no segundo semestre não tem pasto, o boi custa mais para ser engordado, tá certo? E a gente tem uma proporção menor de animais terminados em confinamento em relação aos animais terminados no pasto, tá certo? Por enquanto é isso aí, espero que tenham gostado, logo a gente volta, até a próxima.